Estamos de volta ao nosso programa. Para continuar a nossa conversa sobre planejamento familiar, a gente vai falar sobre métodos de contracepção definitivos. Doutor, hoje em dia, quais são os métodos definitivos mais usados? Nós temos dois métodos, a laqueadura tubária e a vasectomia para o homem. Certo. O mais utilizado ainda é a laqueadura tubária, embora seja o método mais complexo, exija internação, anestesia geral, centro cirúrgico, né? Ainda é um método mais utilizado dentre esses dois métodos. Dentre esses dois. Mas é radical, né? Uma coisa mais radical. Sim, a gente tem que colocar sempre que a vasectomia e a ligadura de trompas, elas são métodos definitivos, irreversíveis, porque a taxa de reversão desses métodos, a taxa é muito baixa. Então, a gente tem que considerar realmente como métodos definitivos. E como todo método definitivo, a gente tem que pensar bem antes de escolhê-lo. Agora, a gente tem aqui a Maria Helena. Você tinha 4 filhas, né, Maria? 4 filhas mulheres. E quantos anos você tinha? Eu tinha 28 nessa época. E meu marido resolveu fazer a vasectomia há 36 anos atrás, 37. Os homens não queriam fazer porque achavam que eles iam ficar impotentes. E o meu marido aceitou fazer. Porque você já tinha 4 filhas. Já tinha 4 filhas mulheres, né? Então ele falou, não, eu vou fazer. E ele era 14 anos mais velho que eu, ele era um pouco ciumento. Então ele achou que agora e eu ele achou que ele ia ficar sob o controle, né? Agora, a Maria Helena tem uma história interessante, porque depois disso você acabou engravidando. Eu tive um filho homem. Depois disso, né, como a doutora sabe, que o corte é feito dos dois lados, um lado ficou perfeita a cirurgia e o outro não. Então, aí eu engravidei e tive o filho homem. Agora, né? a Cleide... doutora, você Desculpa, não, pode interessante ressaltar que mesmo os métodos definitivos, eles têm uma taxa de falha. Certo. Então, nada é 100%. Nada é 100%. Ouviram? Nada é 100%. 100% é não fazer, né, doutora? Mas existem métodos seguros. Seguros, né? Nós vamos falar sobre eles. Mas antes eu queria perguntar para você, Cleide, você optou também pela laqueadura, né? Por que você optou? Qual foi a conclusão que você chegou? Porque eu tive uma gravidez depois de 15 anos. Meu marido iria fazer a vasectomia, só que ele me enrolou, acabei engravidando. Aí eu achei melhor, porque eu já tinha 3 filhas, já tinha uma certa idade, aí eles aceitaram fazer. A laqueadura. Agora, doutora, qual é a porcentagem das mulheres que se arrependem de fazer a laqueadura? Ainda é bem alta. Né? Porque é uma decisão definitiva, né, para toda a vida. Pode não dar certo, mas se der também é para o resto da vida, né? Pois é. Então, a taxa gira em torno mais ou menos de 10% a 20%. Depende da população, da faixa etária, né, de que país é estudado, mas assim, os estudos, de um modo geral, apontam para 10% a 20% de arrependimento. Então, é uma taxa bastante alta, se a gente levar em consideração o número de pacientes que se submeteram à laqueadura e à vasectomia. Agora, vamos falar sobre essas opções que são seguras, são mais seguras, que é o caso do DIU e o SIU. É verdade que o SIU tem a mesma eficácia da laqueadura? Sim, ele tem a mesma eficácia com a vantagem da reversão. Certo. Ser um método seguro e reversível. Agora, me explica os dois, porque eu conheço o DIU. Quantos tipos de DIU a gente tem? Nós temos hoje no mercado no mercado brasileiro, 2 tipos de DIUs. O DIU de cobre, né, e o DIU contendo progesterona, que é um hormônio. Cada um tem a sua indicação, né, tem a indicação específica, e eles têm uma taxa de falha muito pequena que gira em torno, próximo, a taxa dos métodos definitivos. Definitivos. E o SIU? O SIU parece que é o que há de mais moderno. O SIU tem a vantagem adicional contraceptiva. A gente pode utilizar o SIU em algumas circunstâncias para tratamento de algumas condições. Então, ele tem ainda essa vantagem terapêutica além do método anticoncepcional, né? E ele pode ser usado desde cedo, porque é o caso da Gabriela, né? Gabriela, você está usando, só que você nem sabia se era o DIU ou o SIU. Eu não tinha essa certeza, mas eu já me... Porque o SIU, ele é de plástico. Ele é chamado de sistema intrauterino, né? Feito de material sintético, à base de plástico sintético, né? Contendo esse hormônio que é a progesterona, né? Normalmente os métodos hormonais,
eles estão associados, né, com o estrogênio. E esse método, ele não tem o estrogênio e com isso não tem alguns efeitos colaterais indesejáveis do hormônio estrogênio, ele só tem o hormônio progesterona. Porque ele libera no local. A absorção é intrauterina, é liberação local de hormônio. Agora, Gabriela, você está fazendo como, você está usando os dois tipos de... os dois métodos, Os dois métodos, a camisinha Sim, e o DIU. isso. Né? Você está agora se precavendo. O que eu achei de mais viável foi, né, colocar ele, porque pelo menos eu ia ficar pelo menos mais segura se acontecesse alguma outra coisa ali, de pelo menos eu não engravidar, entendeu? E também por causa de doenças sexualmente transmissíveis. Mas caso um falhe, pelo menos o outro está ali para tentar assegurar, né? Que não vai acontecer uma gravidez, pelo menos. Agora, doutora, é verdade que o SIU também é indicado para quem tem problemas vasocirculatórios? Exatamente. A progesterona ela tem algumas vantagens em relação aos anticoncepcionais combinados, né, hormonais. A vantagem é não ter o estrogênio. Então, a gente pode utilizar, sim, em algumas pacientes com história familiar, né, porque o risco de acidentes tromboembólicos acidentes tromboembólicos são varizes, delas aparecerem? Na verdade, acidentes tromboembólicos são os trombos que se formam dentro dos vasos e que podem se soltarem e parar em alguma parte do corpo. Certo. Né? E ele é indicado, então, para quem tem esse histórico? É para quem tem a história familiar e às vezes não pode usar o método combinado, a gente pode indicar este método, né, como um método anticoncepcional hormonal seguro, né, para essas pacientes. Todas as mulheres podem usar o DIU e o SIU, porque é muito mais prático, você não tem um problema de esquecimento da pílula ou não. Cada caso é um caso e tem sua indicação. A gente tem, claro, as particularidades do método, né? Suas indicações, todos os métodos eles têm indicações e contraindicações. Mas o SIU apresenta poucas contraindicações para o seu uso. O que há de melhor hoje em dia, então? Junto com outros métodos, ele está na prateleira dos melhores métodos, juntos com outros métodos mais modernos que a gente tem aí no mercado. Bom, a gente finaliza mais esse bloco, mas o bate-papo continua no próximo. Fique com a gente.